Olá, o meu nome é Elizabeth, eu moro aqui em Curitiba e também estou nessa quarentena, né? Fico mais em casa do que saio. Então é isso, gente. Eu estou aqui treinando um pouquinho, gravando, eu me expressando em algum assunto porque eu estou tentando, digamos assim, me analisar, não é? Como é que eu me expresso, se de repente eu tô para coisa, se eu posso arriscar uma live, um dia talvez, né? Uma live assim mais prolongada, falando de alguma coisa, algum assunto interessante. Então, isso aqui é um teste para mim. Outro dia eu coloquei no meu canal, eu também falando algumas coisinhas, e hoje eu resolvi gravar de novo. E vou começar assim, devagarinho, para ver se eu também consigo fazer isto. Porque assim, falar não é tão difícil, mas falar com coerência, com sentido, com eloquência, só para os bem treinados. Não é? Eu sou uma pessoa comum, não fiz curso de marketing, não fiz curso nenhum. Uma pessoa comum, tomando conhecimento e gostando dessa coisa de internet, de live. Então eu vou começar assim, gravando. Vamos ver se eu consigo gravar tudo que eu quero, porque o meu telefone, não sei porque ele está interrompendo as minhas gravações. Está sempre dizendo que está sem espaço na cabecinha dele, na memória dele. Então eu estou gravando de novo. E tentando ser o mais natural possível, sem muito me preocupar. Eu vou me preocupar com com o que eu estou falando e com o assunto que eu estou tentando passar para vocês nesse meu treinamento. Eu tenho pensado bastante sobre essas conversas todas sobre a Amazônia, sobre o desmatamento da Amazônia, sobre a preservação da Amazônia, proteger os índios. Então, tudo isso é uma coisa boa, é maravilhosa, assim, nós temos que proteger a nossa mata, as nossas riquezas, proteger os índios, não invadir o espaço deles, a não ser que eles queiram, de fato, vir para a nossa civilização, né? Para a era moderna, porque eles também merecem, no meu ponto de vista, eu acho que os índios também merecem passar para a nossa modernidade, se eles quiserem de fato. E nós sabemos que na Amazônia ainda tem algumas tribos que ainda não tomaram conhecimento da modernidade, ainda não fizeram os primeiros contatos, ninguém foi lá, mas eles também estão ameaçados, provavelmente com o Covid. Claro, isso se eles tomarem conhecimento ou se aproximarem dos humanos modernos. Caso contrário, eles estão protegidos, eu acredito. Então, muita gente está preocupada com isso, né? Os famosos estão fazendo gravações, vídeos, chamando atenção para a Amazônia. E a Amazônia sempre esteve no foco da atenção de todos nós brasileiros, dos estrangeiros. E por quê? Porque a nossa Amazônia tem muita riqueza. Já tem indústrias lá, os garimpeiros, e muita gente explorando a madeira, e isso desde sempre, nunca mudou. Desde quando eu era pequena, criança ainda, eu sei dessa conversa sobre a Amazônia. E sempre houve exploradores, sempre, sempre, brasileiros, estrangeiros.
indústrias que vão para lá, as indústrias mineradoras, o pessoal com draga, os garimpeiros com draga no Rio Madeira para tirar ouro, não é? E assim, tudo isso é preocupante desde que não haja um regulamento, uma ordem, uma organização, uma proteção do nosso governo. Por que eu acho isso? Porque a Amazônia, assim como outros estados aqui do Brasil, né, tem muita riqueza mineral. E o Brasil, como os outros países, precisa dessas riquezas. Os minerais, eles não são simplesmente minerais como tem gente que pensa que é ouro, prata e as gemas, né, as pedras preciosas, como o diamante, o rubi, a esmeralda, né, e outros menores, como o cristal e outros cristais tantos, né, a ametista e outros tantos, que são só para beleza, só para exploração de joia, fabricação de joia, essa coisa toda. É um erro a gente pensar que é só para isso, que é ganância, né? Para que explorar, estragar a terra para isso? Mas não é. Os minerais que o Brasil possui, em várias regiões, inclusive aqui no sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Cascavel, ali no Rio Tibagi encontro muito diamante ainda, né? Cascavel tem bastante cristal, ametista e tantos outros lugares. Minas Gerais é rica em minerais, né? Em pedras preciosas. Goiás, Mato Grosso, ali em Roraima, Rondônia, Amapá, Pará, a exploração no Rio Madeira com dragas. Antigamente usavam muito o mercúrio, hoje parece que eles não usam mais o mercúrio, porque o mercúrio realmente fazia um estrago tanto nos rios, matava os peixes, quanto nos próprios garimpeiros e nos habitantes ribeirinhos, né, que se contaminavam com esse mercúrio todo espalhado por lá. Os peixes morriam e também adquiriam problemas de pele, né, porque o mercúrio em excesso provoca reações alérgicas. Então, a preocupação com o meio ambiente é necessária, mas nós temos que encontrar o caminho do meio. Por que o caminho do meio? O caminho do meio é a melhor solução para o Brasil. O Brasil hoje, o que acontece? Nós continuamos sendo explorados e a nossa riqueza continua sendo levada para outros países, para outros lugares. Lá eles fabricam os produtos que nós precisamos com esses minerais todos, que vão com baixo preço para lá, e nós compramos os produtos caríssimos deles, né? Vejam a dificuldade do Brasil em comprar os respiradores que nós estamos precisando, que o mundo todo, né, está precisando para atender os doentes de Covid-19 e que são muito importantes para, pelo menos, tentar fazer com que essas pessoas sobrevivam. É caríssimo, eu tenho visto noticiário, eu tenho me assustado com o preço, é muito caro. Sendo que aqui no Brasil nós temos pessoas muito capacitadas para fazer respiradores tão bons quanto. Por que tudo nós temos que comprar da China? Claro que existe, sabe, esse convênio, esse intercâmbio, esse jogo de negócios entre países, não é? Que é tipo assim, eu, eu te vendo, eu te dou, eu te facilito num produto, mas você me facilita em ter um outro produto que eu não produzo. E assim, o Brasil não produz muita coisa. O Brasil ainda está caminhando devagar nisso. Então, é necessário que o Brasil abra um caminho do meio, né, de proteger a Amazônia, de proteger as suas áreas
né? Proteger o meio ambiente, legalizando para as pessoas que estão lá, para os garimpeiros, porque também eles também precisam trabalhar. E isso é um trabalho para eles. Se eles não têm um outro tipo de trabalho, eles vão explorar, vão tentar a vida assim. Então também é um mal social. Não é? Então seria correto legalizar, porque eles já têm muito conhecimento, não é? Muito conhecimento sobre geologia. Não é? Então, o certo seria legalizar uma área em que eles pudessem trabalhar. Porque o Brasil hoje tem as empresas grandes, né? As mineradoras. Tá, então as mineradoras então que peguem essa mão de obra ou aqueles que não querem, legalizem para eles as áreas, para que eles possam explorar e vender legalizado, documentado, para que eles gerem renda para o Brasil, uma riqueza para o Brasil. E que aqui mesmo no Brasil, essa riqueza toda, esses minérios todos, sejam melhor usados, utilizados nas indústrias, né? Trazer indústrias que possam fabricar os bens de consumo que a modernidade exige, porque nós não podemos mais voltar para o passado, lá para o tempo das cavernas. Né? Então, nós precisamos caminhar para o futuro, trazendo melhoria para todo mundo, de vida para todo mundo, facilidades, porque já estamos acostumadas, mas de forma regularizada, com cuidado, cuidando do meio ambiente e cuidando das pessoas, porque não é só falar bonito sobre o meio ambiente, nós temos que ver que pessoas dependem disso tudo. E o Brasil precisa gerar emprego e sair desse domínio estrangeiro, não é? De ter que vender as suas riquezas e de poder comprar os produtos de outros países. E que esse jogo de eu tenho isso e você tem aquilo outro, vamos fazer uma jogada aqui para que tudo dê certo, tem que dar mais, tem que ser também, claro, porque tem coisas que não se pode fabricar aqui, mas que também seja um jogo de progresso para o Brasil. O Brasil não pode parar no tempo, o Brasil não pode ficar à mercê de outros países, não é? O Brasil também tem que crescer. O Brasil é muito grande e o povo brasileiro, ele é trabalhador, só que ó, o problema é que não é um país ainda que tem poucas indústrias, né? Tem áreas que não tem indústrias, como no Nordeste brasileiro, por causa da seca, e tudo que empresa quer ir lá. Aquelas pessoas não merecem viver na seca, né? Sem sem o bem melhor da vida, que é a água, mata, não é? Então, algo tem que ser feito, sabe? Algo tem que ser feito para que o Brasil não tenha essas áreas todas tão grandes, tão ricas e sem poder produzir, né? Ainda correndo o risco de outros países virem, pegarem essa parte dessa terra toda, já que o Brasil não faz nada, vamos lá, vamos tomar e vamos fazer. E eles fazem mesmo, não é? Então, para vocês saberem da importância que é a exploração mineral, eu vou tentar aqui ler um resuminho que eu peguei no Google, porque muita gente não sabe, eu mesma não sabia de algumas coisinhas aqui. E é bom porque eu acredito que muita gente não sabe e aí vem falar sobre o meio ambiente, ecologia, aquela coisa toda, mas não sabe da importância desses minerais todos. E que, na verdade, todos nós precisamos e todos nós usamos e não fazemos a menor ideia de que eles vieram dos minerais, né, que estão no subsolo. Então é isso, gente. Eu vou tentar ler rapidinho aqui, antes que acabe ali a memória do meu telefone. Então, assim,
O processo de mineração começou no Brasil no século XVII, com os bandeirantes de São Paulo que descobriram que as riquezas estavam presentes, que essas riquezas, né, os minerais, estavam presentes no solo. E as regiões mais ricas naquela época eram Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso, que aliás ainda são, contando com a Litibagi, que é um grande produtor de diamantes aqui no Paraná, Cascavel, que tem muitos minérios também, tipo pedras preciosas, vários cristais, Rio Grande do Sul, o Amapá, Pará, Rondônia, várias regiões do Brasil. E essas riquezas todas, como eu estava dizendo, passaram a ser vendidas para o exterior e vieram, né, e viraram fonte de exploração dos portugueses, que acabaram enriquecendo com as nossas riquezas. Mas isso é outra questão que não vamos falar dos nossos irmãos de Portugal, que eles não têm nada a ver, a geração de agora não tem nada a ver com a geração lá passada, dos descobridores do Brasil. Deixemos isso para lá. Por exemplo, o alumínio. Do alumínio são feitas as panelas e outros utensílios de cozinha. Do ferro, as ferramentas e as máquinas pesadas que são utilizadas na agricultura, na construção das cidades, prédios, pontes, metrôs, fabricação de carros, entre outros. O ferro é o principal componente para a fabricação do aço. A bauxita, que é encontrada principalmente no Pará, é utilizada na fabricação de alumínio, muito importante também na produção de eletrodomésticos, material elétrico, cabos, entre outros. O cobre é usado principalmente na fabricação de cabos elétricos, peças automotivas, fios e outras coisas. O manganês, que é explorado lá na Serra dos Carajás, grande parte da produção é destinado ao mercado externo, principalmente para os Estados Unidos, Europa e Japão. O manganês tem seu uso vinculado à fabricação do aço e de diversos produtos químicos, ligas metálicas, tintas, vidro, cerâmica, aço, automóvel e também utensílios domésticos, que nós usamos tanto. O nióbio, que agora também foi descoberto na Amazônia, que a Amazônia é rica, o Brasil está em primeiro lugar no mundo na extração desse minério, principalmente em Minas Gerais e Goiás. O nióbio é muito importante, sendo usado na fabricação de turbinas e aviões, aparelhos de ressonância magnética e supercomputadores. O calcário é usado na fabricação de giz, cal, cimento, no tratamento da água e na correção de solo a serem cultivados. A areia é usada na fabricação de vidro e concreto. Então, imagine, gente, o quanto são importantes e eles são usados no nosso dia a dia e nós não sabemos que eles são explorados para isso, para nós termos esse conforto todo. Imagina quantas coisas são construídas com os minerais. Então também não dá para só pensar na ecologia. Nós não temos como voltar mais atrás. Temos que achar o caminho do meio. O petróleo, os derivados são os plásticos, a gasolina, o diesel e o querosene, que tanto usamos, né? São combustíveis que usamos diariamente. O diamante, na fabricação de joias e pontas e brocas usadas na perfuração de poços artesianos. Imagine, na perfuração de poços artesianos, para ir quebrando a rocha, né? O estanho da cassiterita, usado na fabricação de latas de conserva, na obtenção do bronze, usado nas esculturas e também na construção, na fabricação de sinos. Também em refrigeradores,
refrigeradores, condicionadores de ar, radiadores e soldas. O níquel, aço inoxidável e ligas resistentes à corrosão. Fabricam-se moedas, cerâmicas, ímãs, alto-falantes, automóveis, revestimento de outros metais, reatores nucleares, baterias, catalisadores e outros usos. É obtido de 13 minerais diferentes. O ouro, além das joias, são fabricadas moedas, instrumentos científicos e equipamentos elétricos. Olha, gente, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. A platina, joias, moedas, espelhos, talheres, soldas, odontologia, explosivos, fotografias, radiografias, produção de chuvas artificiais, catalisadores, não é? Por exemplo, é extraída de 14 minerais e também é um subproduto na metalurgia de outros metais. O zinco é usado na fabricação do latão, automóveis, velocímetro, por exemplo, tintas, borrachas, cosméticos, medicamentos, pesticidas, teclados, plásticos, sabões, baterias, tecidos, imagine tecidos, lâmpadas fluorescentes, máquinas de lavar roupa, olha, máquina de lavar roupa, e pigmentos. O zinco obtém-se principalmente da esfalerita, da franquilinita, da smithsonita e da hemimorfita. Os nomes bem diferentes, né, gente? Os reatores nucleares. Agora vem uma coisa que a gente não gostaria nem que existisse, né? Mas eu vou comentar aqui. Os reatores nucleares são abastecidos com tório, que é um mineral, tório, ou urânio. O tório é usado também em lâmpadas de gás portáteis, ligas com magnésio, eletrônica, lâmpadas elétricas e vidros para lentes. O urânio é o principal combustível nuclear, emprega-se também em explosivos atômicos, produção de raio-x, aí sim, aí é uma coisa boa, né? Produção de raio-x, fotografias, vidros e esmaltes. O rádio não é combustível, mas é usado como fonte de nêutrons no tratamento do câncer. O rádio, né? O rádio, não o rádio de publicidade, de música. Rádio mineral. Não é um combustível, mas é usado como fonte de nêutrons no tratamento do câncer, em tintas luminosas e em radiografias industriais. E como alimento, um mineral muito usado por nós é o sal de cozinha, né? A cloreto de sódio. Então é isso, gente. Tá vendo quanta coisa? Eu pesquisei isso no Google, né? Pesquisei no Google e fiz as minhas anotações. Estou passando aqui para vocês e me treinando, tá bom? Era isso então. Paz, amor, vamos que vamos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.